Olá, queridos, queridas que nos assiste, que participa conosco neste culto, que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus possa falar ao nosso coração através desse tempo com o nosso Deus. O que você tem feito em casa? Nesses dias nós vemos os meios de comunicação fazendo um grande apelo para que a gente possa ficar em casa. E geralmente as TREG, né, ela tem dito, né, juntos, mas separados, né? Cada um na sua casa, mas unidos. No caso, eles querem dizer unidos por aquele tipo de mídia. Mas a palavra de Deus diz para que nós podemos nos unir de uma outra maneira, que Ele possa unir cada um de nós. Que a nossa presença no nosso lar seja um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de amor, né? A gente vai ouvir um louvor daqui um pouco que fala sobre uma casa ideal. Como tem sido a nossa casa? Como está a nossa casa nesses dias que nós temos ficado mais em nosso lar? Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante de Ti nossa casa primeiramente, porque dela faz parte pessoas queridas, pessoas que nós amamos, pessoas que o Senhor tem permitido podermos tirar um tempo com elas e juntos podermos caminhar nesses dias de dificuldade. Sabemos que os nossos melhores amigos são aqueles que estão junto conosco, aqueles que nos conhecem. Por isso, Senhor, que a nossa casa seja um local de alegria, seja um lugar de bênção, seja um lugar de prosperidade, seja um lugar onde a Tua palavra é lida, onde o louvor é ministrado, que nós possamos ver milagres acontecendo dentro da nossa casa. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Nós vamos ouvir um louvor e ele fala bastante da nossa casa, né? Que a nossa casa possa ser esse lugar de adoração, esse lugar de milagre, um lugar de oração também, um lugar onde nós permitimos Jesus e o Espírito Santo habitar, aonde há prosperidade, amor e vida, aonde há harmonia. Os frutos do Espírito Santo não podem faltar no nosso lar, mais do que nunca, porque o nosso lar é o nosso melhor refúgio, é o nosso porto seguro, é o lugar que Deus escolheu para a nossa família habitar. Então vamos adorar o Senhor. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar,
Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, uma grande harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Vamos à leitura da palavra do nosso Deus, né? Nós ouvimos esse louvor da Eixla, né? Falando sobre esta casa especial que nós precisamos, né, ter dentro de nós, nosso coração, precisamos ser desta maneira e precisamos transformar o nosso lar. Como eu disse no início deste culto, né? As mídias, elas têm incentivado, né, as pessoas a ficarem em casa. Mas sabia que a própria palavra de Deus também ela fala, e ela, numa maneira, né, num texto bastante específico que eu quero ler aqui, né, o profeta, o sacerdote, manda o povo voltar para casa, ficar em casa e adorar a Deus em casa. Então, fazendo uma analogia com o tempo que nós temos vivido, eu quero ler Neemias capítulo 8, alguns versículos apenas para nossa reflexão, e eu quero chamar a tua atenção sobre esse conselho do sacerdote Neemias, né? Neemias era o governador, né? Ele sai como governador da província, né, onde eles estão morando, né? Ainda fazem parte do Império Babilônico, né, assírio, mas agora eles receberam, né, do rei Dário, né, do rei Ciro, a incumbência de voltar e restaurar Jerusalém, restaurar o templo. Então, Esdras, aqui no capítulo 8, fala do final das obras, e aí o momento então de consagrar o novo templo, consagrar aquela cidade. Diz a palavra de Deus lá em Neemias capítulo 8, versículo 1.
Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Vamos pular um pouquinho, agora vamos lá para o versículo 9. Continuação desse pedido. Lembra que aqui o povo pediu para o sacerdote Esdras trazer e ler o livro da lei. Então, no versículo 9 continua e começa a leitura, né? Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinava todo o povo lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem chorei, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções ao que nada tem preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristado. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Queridos, esta palavra é uma palavra muito clara, né? E eu trouxe ela porque ela nos lembra muito os dias que nós temos vivido. Temos aí o apelo para ficar em casa, né? O apelo para o distanciamento social, mas isso por si só não resolve. Nós precisamos colocar Deus nesse negócio. Nós precisamos trazer o Senhor para dentro, né, do nosso lar, porque nós estamos ficando muito tempo no nosso lar, mais tempo do que o habitual. Para muitos, né, muitas pessoas não sabem o que fazer nesse tempo. Tem pessoas que estão malucas, né, tem pessoas que não estão conseguindo assimilar esse tempo em casa, ter que ficar em casa. Muitos têm visto até como um castigo, né, de Deus para a sua vida. Mas entendemos que isso não é castigo, né? Deus tem permitido essa situação porque, quem sabe, não é tempo da gente restaurar o nosso lar. Vamos imaginar o que está acontecendo. Vamos fazer uma retrospectiva do que está acontecendo quando Neemias 8 relata, né, que o povo, depois de contar quantas pessoas voltaram, né, do cativeiro babilônico, né? O cativeiro babilônico, nós sabemos, durou aproximadamente 70 anos, né? Porque foi aquilo que os profetas anteriores ao cativeiro anunciaram, né? Deus havia anunciado que se o povo não se convertesse dos seus maus caminhos e se voltasse para ele, eles seriam levados no cativeiro. E o povo não obedeceu, o povo pecou, o povo, espiritualmente falando, né, o povo adulterou contra Deus. E o que acontece? Deus então permite, Deus faz com que eles voltem para o cativeiro, né? Lembrando por que voltam? Porque lá no passado, 400 anos antes, o povo já havia, um pouco mais de 400 anos, quase 1000 anos, né? O povo também por 400 anos foi cativo lá no Egito, né? Então o povo passa 40 anos lá no deserto, né? Ao cruzar o Mar Vermelho, e aí eles entram, depois de 40 anos, eles entram na Terra Prometida e vivem por aproximadamente 1000 anos e novamente são enviados ao cativeiro. Por quê? Porque não deram ouvido à voz do Senhor. Então, queridos, o que o Senhor está cobrando, né, não está pedindo nada demais. O que Ele tem dito para nós é que nós precisamos fazer algo especial para o Senhor. Não é, vamos dizer assim, algo extravagante. O que Ele quer de cada um de nós é a submissão e a fidelidade. Ele tem dado condições da gente trabalhar, Ele dá liberdade para escolher no que trabalhar, mas Ele quer que o nosso coração seja sincero a Ele. Ele quer o nosso coração. De tudo que nós temos, o Senhor quer o nosso coração. Porque o coração é a fonte das
emoções e a fonte dos desejos, né? Então nós não podemos de maneira alguma esquecer que o Senhor, Ele quer ter proximidade conosco. Seja na rua, seja no trabalho, onde for, nós precisamos ter a companhia do Senhor. E o que o Senhor está dizendo aqui através de Esdras, que aquele povo precisava voltar para casa para celebrar o Senhor, para levar o Senhor para a sua casa, para que eles pudessem adorar Deus também em casa. Então, como eu estava dizendo, o que está acontecendo aqui nesse texto? Depois desse cativeiro babilônico, né? Depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, então primeiro Esdras, ele vem, reconstrói o templo. Depois o rei Ciro, né? O rei Dário já havia permitido, né, que Esdras viesse. Agora o rei Ciro permite que o Neemias venha e reconstrói o muro. Isto é a proteção de Jerusalém. Jerusalém, então, agora está pronta para ser novamente a cidade do Senhor. Ela tem muros, ela tem o templo, ela tem as pessoas, mas o povo precisava saber o que esse povo tem feito para o Senhor, né? O que o povo descobre ali, conversando com o sacerdote, com Esdras, com Neemias, o povo então pergunta: mas quais são os preceitos do Senhor para a gente seguir? Nossos pais foram parar, né, lá no Egito, ficaram lá por 400 anos. Nossos antepassados, agora, recente, passaram 70 anos também no cativeiro babilônico. O que nós precisamos fazer para que isso não aconteça? Então, Neemias diz: olha, vocês precisam conhecer, vocês precisam cumprir a lei do Senhor. Então agora o povo quer ler a palavra, mas não é para o povo ler, o sacerdote é que precisava ler. Então aqui dentro desse texto há algo especial. O capítulo 8 que nós lemos aqui, ele fala que Neemias leu de manhã até ao meio-dia e o povo chorava, o povo, né, se desmanchava em lágrimas, clamando a Deus para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. Então Deus perdoa o pecado daquele povo, e aí o que acontece? Neemias diz para o povo: olha, agora vocês precisam voltar para suas casas e dar continuidade àquilo que o Senhor fez na sua vida. Aquele povo estava triste, e ele diz: olha, não é tempo de tristeza. Então o que passou, passou. O que vocês fizeram de errado, o Senhor já perdoou. O que Ele quer agora é um coração alegre para poder servir a Ele em espírito e em verdade. Então eu quero trazer alguns ensinamentos que o Senhor tem para nós, né? O versículo, eu quero me deter mais especificamente no versículo 10, eu quero ler novamente, que diz: disse-lhes mais, Neemias: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções ao que nada tem preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Então eu quero me deter mais especificamente, porque esse texto aqui, esse versículo, ele resume a essência da mensagem de Deus para aqueles lares. E eu creio que ele resume também a essência da mensagem de Deus para os nossos lares hoje. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, né? Neemias diz: ide, vão para casa, porque eles precisavam cumprir uma celebração. Havia, né, Deus havia estabelecido a festa dos tabernáculos quando o povo entrou na Terra Prometida. Depois de caminhar 40 anos no deserto, eles entram, né, lá com Josué, e acontece o quê? Deus estabelece a maneira como ele iria se relacionar com eles. Primeiro, né, nós vimos, né, que ele já havia dado a lei para Moisés lá no deserto. Agora, lá na Terra Prometida,
Deus estabelece algumas coisas importantes. Relembra eles sobre a importância da festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era, na verdade, um grande acampamento. As famílias precisavam acampar. Durante 7 dias, elas estariam morando fora das suas casas, estariam acampadas, vamos dizer assim, né, usar um termo moderno, né, que nós conhecemos hoje, e nós fazemos, né, muitas vezes isso. Né, nós saímos, né, para os nossos retiros, nós levamos, né, a nossa família, dormimos em barracas, ficamos ali alguns dias. Então eles ficavam 7 dias ali naquele lugar. Então era tempo de que a lei era lida novamente, a lei era explicada e as famílias, elas meditavam dentro da tenda de cada um aquilo que eles haviam aprendido, né? Então o que Esdras e Neemias estão dizendo para o povo agora? Ide, vão para suas casas e vão celebrar a festa do tabernáculo. A partir do versículo 3 versículo 3 desse capítulo 8 de Neemias, tem uma explicação melhor sobre esse tempo que eles deveriam fazer na sua casa. Mas eu gostaria de tirar esse ensinamento, esses conselhos que Neemias está dando aqui no versículo de número 10, sobre alguns cuidados que nós temos que ter nesses dias que nós estamos mais reclusos na nossa casa, onde nós estamos mais retirados dentro da nossa casa. É estranho, né, esse termo, né? Retirado dentro da nossa casa, né? Porque geralmente o retira para um lugar fora, né? Nós nos retiramos para um outro lugar diferente daquele que nós habitamos. Mas aqui o Senhor quer que esse lugar de habitação a gente possa se retirar, possa ter alguns cuidados, alguns preceitos. Então, o primeiro preceito dele, o primeiro cuidado que ele diz, é o cuidado com a saúde. O início do versículo 10 diz: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces. Olha o conselho: comei carnes gordas e tomai bebidas doces. Eu costumo brincar um pouquinho, eu digo que Deus estava estabelecendo o churrasco com Coca-Cola aqui nesse tempo, né, nesse versículo. Comer, né, carne gorda e tomar bebidas doces. Então, comer coisa prazerosa, né, a bebida doce é prazerosa, a carne gorda ela é prazerosa. Então o Senhor está dizendo, olha, coma coisas boas. Uma coisa que meu pai, né, costumava dizer para a gente há muito tempo, eu lembro de criança, meu pai falando, é que dessa vida nós aproveitamos o que nós comemos e o que nós bebemos. Então aqui nessa vida, o prazer de comer e beber, ele é importante. Então aquilo que nós temos de melhor, nós precisamos comer. Não estou dizendo para você se endividar para comer melhor, estou dizendo para você, dentro das suas posses, nós precisamos cuidar da nossa saúde, comer e beber do que tivermos de melhor. Eu vou guardar isso para um outro dia, eu vou guardar isso para um outro tempo. Não, o Senhor nos chama a comer e a beber aquilo que Ele tem dado de melhor para nós a cada dia. Queridos, Deus é um Deus que provê. E nós não podemos permitir que a provisão de Deus seja negligenciada, né? Então a primeira orientação de Neemias qual é? Para que todos cuidem da sua saúde e do bem-estar através de uma boa alimentação. Eu creio que quando nós ficamos em casa, nós temos um tempo melhor para a gente preparar uma comida melhor. Nesses dias eu tenho feito uma experiência interessante. Eu tenho chamado meus filhos, minha nora, meus 2 netinhos que estão aqui conosco, somente eu, minha esposa, meus 3 filhos, e a gente faz um almoço, uma janta especial. O especial no sentido de fazer algo que nós não fazíamos antes. Porque antes, se a gente fosse assar uma carninha, a gente chamava alguém de fora, e nesses dias a gente não está podendo fazer isso. Mas eu disse, esse é o tempo da gente fazer em família. Então a gente passa um tempo de qualidade junto. A gente senta em volta da mesa, a gente conversa, a gente coloca alguma coisa na churrasqueira para assar, ou às vezes no próprio fogão, mas nós estamos sempre nos reunindo. Então esses dias têm sido uns dias especiais. E o Senhor nos ensina que uma alimentação saudável, ela é um princípio para que a nossa vida também permaneça saudável.
Então há um princípio, né, dentro da filosofia, né, corpo sã, né, e mente sã. Então, para a gente ter o corpo são e a mente sã, nós precisamos de uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, né, cuidar do sono. Então, tudo isso é o cuidado com a nossa saúde. Tem um vírus aí fora que está assolando e muitos estão com muito medo. Agora, ele vai fazer um efeito mais devastador na nossa vida se a nossa saúde não estiver boa, se nós não estivermos fortalecidos. Mas existe um vírus pior do que o Covid circulando por aí, que é o vírus do pecado. E a gente tem também se alimentar bem da palavra de Deus, se alimentar bem das promessas do Senhor na nossa vida, para que a gente não morra por causa dele, que ele não venha destruir a nossa vida. Então Jesus morreu lá na cruz do Calvário, para que a gente possa ter vida e vida em abundância, né? O segundo cuidado que Neemias estabelece, que ele passa para nós, é o cuidado com o próximo, porque ele diz, olha, vão para suas casas, preparem carnes gordas, bebida doce, como e envie porções ao que não tem nada preparado para si. Olha o cuidado dele, cuidado social com as pessoas como um todo. Ele sabia que teria pessoas que não teriam condições de ter uma alimentação saudável. Nesses dias, talvez tenha pessoa passando fome ao nosso redor. E nós temos que ter o nosso coração sensibilizado para estar suprindo, ajudando a suprir. Ah, mas ele não merece. Não é questão de merecer, queridos, é questão de solidariedade. Jesus disse certa vez para os seus discípulos, para os discípulos dos escribas, né? Os pobres sempre tereis convosco para exercerdes a misericórdia. Então, naquele contexto, eles estavam questionando Jesus e os seus discípulos porque não jejuavam. Jesus diz, olha, quando eu for levado para o Pai, isto é, depois da sua ressurreição, da sua morte na cruz, crucificação, ressurreição, os discípulos iriam cuidar disso. Iriam cuidar dos pobres, iriam cuidar também do jejum. E a solidariedade, ela foi ensinada aqui por Neemias para o povo, que com certeza vivia um tempo de exceção. Deus queira que o nosso país não mergulhe profundamente na recessão, que nós consigamos trabalhar, que consigamos ter o alimento, que as famílias tenham um bom alimento, mas se houver pessoas precisando, nós precisamos estender a mão. Então, se houver necessitados entre nós, somos nós que temos que suprir. O Senhor disse que cada um de nós tem que suprir o seu próximo, né? Então nós precisamos contribuir para que o próximo possa estar sendo bem alimentado. O próximo possa ter também essas carnes gordas e essas bebidas doces, para que elas também consigam celebrar ao Senhor com alegria. Então, esses cuidados de Neemias não é somente comigo, mas é também com quem está ao meu redor. O meu vizinho, meu companheiro, meu colega de trabalho, aquela pessoa que eu conheço, que mora no meu bairro, de repente eu descubro que ele está precisando. Eu sou a mão de Deus para estar ali com ele. Um terceiro conselho, talvez até aqui o mais importante, é o cuidado com a consagração. Ele diz, porque este dia é consagrado ao Senhor. Né? Então, ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm preparado para si. Aí ele continua, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Então, ele manda ir para casa para cuidar da saúde, para suprir o próximo, mas ele diz, olha, não esqueça do mais importante. O mais importante é o nosso Deus, porque é o nosso Deus que nos livra da epidemia, o nosso Deus é que provê o emprego para cada um de nós, o nosso Deus, além de prover o emprego, provê saúde, vigor físico para que a gente possa trabalhar. Então esse é o Deus que nós temos que tomar cuidado, esse nós temos que ter dentro da nossa casa, esse nós temos que ter muito próximo no nosso coração, na nossa vida, né? Então a festa dos tabernáculos ou cabanas era uma celebração sagrada. Então o povo precisava meditar, tanto é que Deus instituiu 5 festas, 3 obrigatórias para ser feito todos os anos e 2 eram ocasionais. Agora a festa do tabernáculo era uma das festas que o povo tinha que celebrar
todo ano. Então, todo ano o povo tinha que se retirar para esse tempo a sós com Deus. Sair da sua casa e ter esse tempo de morar num lugar com a sua família, estar com toda a sua família, meditando na lei do Senhor. Então, aqui o Senhor está dizendo para nós, né, que quando nós cuidamos da consagração, nós permitimos o Senhor transformar a nossa vida. O Senhor muda a nossa essência. O Senhor nos muda de dentro para fora. Porque às vezes nós queremos mudar de fora para dentro. Mas o Senhor nos chama a mudar de dentro para fora. Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele vai colocando fora as coisas que precisam ser lançadas fora. Ele vai incomodando, Ele vai dizendo onde nós temos falhado, onde nós temos entristecido o Senhor. E Ele vai trazer o bem-estar para cada um de nós. Queridos, várias pessoas morando no mesmo ambiente, mesmo que seja de uma mesma família, que seja da mesma família, se não houver ali algo mais importante para eles celebrarem juntos, não vai haver acordo. Vai haver intrigas, vai haver brigas, vai haver ciúmes, contendas. Então o Senhor precisa estar ali naquele lugar para aparar as arestas. Eu quero falar de mais um cuidado que Neemias dá nesse texto. Na parte final do versículo ele diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, não fiquem tristes. O quarto conselho para nós através de Neemias é: cuide da sua emoção. Nós precisamos cuidar das emoções. Cuidando das emoções. Esses dias em que as pessoas estão mais em casa, por um lado algo necessário para coibir o avanço, né, do vírus que tem assolado o nosso planeta, agora por outro tem feito com que o vírus da violência doméstica tenha extrapolado. Tem aumentado bastante, né, os registros através de boletins de ocorrência nas delegacias, principalmente a Delegacia de Defesa da Mulher. E também da criança e do adolescente. Então, apesar de não haver expediente completo nos fóruns, os processos, né, contra violência contra a mulher e contra a criança têm crescido muito nesses dias. Né, assim, a gente não tem visto muitas notícias sobre isso, mas aquelas pessoas que trabalham nestas áreas têm mandado mensagem para nós falando sobre o crescimento da violência doméstica. Isso é o quê? São as emoções que não estão sendo tratadas. As pessoas estão vivendo por viver, vivendo de qualquer maneira, achando que o próximo é um objeto, que o seu querido, sua esposa, os filhos, os pais, é apenas uma propriedade, uma posse sua que você pode fazer o que você quer. Não é assim. A nossa família, ela é preciosa ao Senhor. O nosso próximo, ele precisa ser amado por nós como a nós mesmos, conforme Jesus disse para nós, né? Então, cuidar das emoções é um cuidado que Neemias tem dado para nós e precisa ser vivido. Então, nós precisamos tomar cuidado quando nós ficamos muito tempo num determinado lugar. Também os especialistas, né, da saúde mental, eles têm alertado sobre o risco das pessoas ficarem muito tempo confinadas em casa. Uma situação que pode extrapolar é a questão da violência. Mas outras pessoas podem se envolver com suicídio, com drogas, com qualquer outro tipo de violência, né, contra ele ou contra o seu próximo. Então nós precisamos cuidar da mente para a gente também não enlouquecer, né? Então a gente precisa ter essa clareza de que a nossa mente, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. E quem melhor para cuidar da nossa mente, das nossas emoções, do que aquele que nos criou? Então, quando Neemias diz: olha, vão para casa de vocês, prepara comida, compartilhe o que vocês têm com aqueles que necessitam. Lembre-se que o cuidado, né, que vocês têm com você, com o seu próximo, com a adoração, com a celebração, ela também precisa ser dedicada a esse cuidado com as emoções. Porque se eu não cuidar da minha emoção, eu vou sucumbir. Eu não vou ter a alegria de continuar vivendo, né?
Então, o cuidado emocional é uma necessidade de cada dia. A cada dia a gente precisa se alimentar, a cada dia a gente precisa tomar banho, a cada dia a gente troca de roupa, mas a cada dia a gente também tem que renovar a nossa esperança. A palavra de Deus diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. A gente não pode alimentar a nossa mente somente de coisas ruins, somente de tragédias. Deixa de ver um pouco de jornal, faz mal ver tanta tragédia, tanta coisa ruim. Né? Veja, assista uma outra coisa. Né? Deixa de se alimentar apenas de coisas ruins. Geralmente os nossos telejornais hoje virou, né, algo muito ruim para a nossa mente. Né? Quem vive no ambiente que eles estão dizendo ali, que você que assiste jornal o dia inteiro, você vai ver a mesma mensagem, né, ou a mesma notícia várias vezes ao dia, e às vezes cada uma mais triste do que a outra. Né? Nós temos uma mídia especializada em trazer apenas as coisas ruins. Só, né, tem sucesso na nossa televisão aquilo que é tragédia, aquilo que fala de morte, aquilo que fala do ser humano perdendo a sua essência, o seu valor. Então, queridos, vamos cuidar da emoção, vamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, porque essa é a razão do Senhor nos trazer essa palavra, ocupar a nossa mente com aquilo que é bom. Há um ditado popular que diz: cabeça vazia é oficina do diabo. Então nós não podemos permitir que a nossa mente esteja vazia, né? Que o Senhor possa nos ajudar a enfrentar esse isolamento de uma forma sadia, de uma forma saudável. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo que esses conselhos, eles vêm numa crescente. Primeiro você se alimenta, depois você compartilha esse alimento com aquele que necessita, depois você cuida da parte espiritual e depois você cuida da parte emocional. Não adianta a gente querer cuidar das nossas emoções com fome. Não adianta a gente cuidar da vida espiritual sabendo que tem pessoa do nosso lado passando fome. Ah, mas eu estou orando, estou adorando o Senhor, estou em comunhão com Deus. Mas o meu irmão, meu vizinho está passando fome. Também não adianta. Então esses conselhos, eles vêm numa crescente, um após o outro, nos chama atenção até nós, o nosso próximo, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, estarem cheias, estarem plena. Esse é o Deus que precisa estar no nosso lar. Né, no louvor que nós ouvimos da Sheila, né, ela fala que a nossa casa ela precisa ter harmonia, ela precisa ter prosperidade, amor, vida. Ela precisa ter Jesus, ela precisa ter o Espírito Santo. Eu quero dizer que esses conselhos de Neemias, eles estão muito atuais. Eles precisam ser levados a sério nos nossos dias. Ele ensina a valorizar o tempo na nossa casa. As pessoas tinham desaprendido como é viver em lar, como é viver com a família. Porque às vezes trabalhava o dia inteiro, quando um chegava, às vezes o esposo chegava, a esposa estava de saída. Quando os dois trabalhavam no mesmo horário, chegava em casa tão cansado que cada um tinha alguma obrigação para fazer, ia dormir e o outro dia começava tudo de novo. Às vezes os pais não viam os filhos ao longo do dia. Tinha contato com os filhos apenas no final de semana ou no dia da folga do trabalho. Mas o Senhor diz que Neemias restaurou os muros da cidade, mas ele precisou reanimar o coração daquelas pessoas. As pessoas não poderiam voltar de onde elas tinham vindo. Elas tinham vindo do cativeiro. O Senhor não queria que elas voltassem para o cativeiro, mas que elas voltassem para um lar. O Senhor não quer apenas que a gente saia do nosso trabalho e vá para um lugar qualquer. Ele quer que a gente vá para o nosso lar. Por isso ele diz que o nosso lar é um lugar importante. É um lugar de vida, é um lugar de alegria, né? Então, Esdra precisou alertar sobre os perigos do povo ao relembrar da lei e também de ficar entristecido. A nossa alegria, queridos, não porque nós pecamos, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e transformou a nossa vida, transformou as trevas em luz para que nós pudéssemos viver na luz. E a gente pode escolher o que a gente vai colocar dentro do nosso lar, trevas ou luz, vida eterna ou condenação eterna. O que nós temos trazido para o nosso lar? Como tem sido a nossa casa? Como tem sido a tua casa? Como tem sido a minha casa?
Eu e minha esposa, nós temos lutado constantemente contra muitas coisas para que ela não venha destruir a nossa casa. Mas o Senhor, em nome de Jesus, vai nos dar vitória e nós venceremos. E o Senhor também quer que você vença. Quer que a sua casa seja fortalecida a cada instante. Convido você a orar comigo nesta hora. Pai, nós lemos essa palavra que fala do encorajamento de Neemias ao povo que estava voltando para suas casas. Pai querido, que o Senhor possa nos trazer a alegria de saber que o Senhor quer estar presente no nosso lar. Que o Senhor quer apenas estar presente, que o Senhor quer cuidar de cada um de nós, o Senhor quer transformar e suprir nossa despensa. O Senhor quer suprir a nossa vida espiritual, mas também quer suprir as nossas emoções. Sabemos que o Senhor é fonte de toda a nossa vida e que essa vida abundante, Pai querido, só vem através do Teu Filho Jesus. Diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós tomamos posse desta vida abundante. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer as dificuldades que nós temos no nosso lar. Se é de alimento, Senhor, esteja provendo a nossa vida, esteja provendo o trabalho. Se for a questão, se a falta de alimento tem sido causada pelo desemprego. Se foi por descontrole nosso, Pai, ajuda-nos a consertar. Dá-nos condições de restaurar aquilo que foi estragado. Ajuda-nos a fechar essa brecha que o inimigo usou para que houvesse falta de alimento no nosso lar. Pai querido, se o nosso lar precisa de vida espiritual transformada, Senhor, ajuda-nos a transformar. Ajuda-nos a não olhar para as trevas. Ajuda-nos a não ter prazer no pecado, mas ajuda-nos a buscar a vida abundante. Ajuda-nos a viver no caminho estreito que o Teu Filho Jesus disse que nós devemos caminhar. Pai querido, se no nosso lar as emoções têm estado ruins, se as nossas emoções, Pai querido, têm sido catastróficas nos últimos dias, ajuda, Pai querido, a restaurar as nossas emoções. Ajuda a restaurar a alegria, a paz e o amor que são frutos do Espírito Santo dentro do nosso lar. Sabemos que essas coisas só vão estar no nosso lar se o Teu Filho Jesus estiver presente juntamente com o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a ter esses frutos em nosso lar. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Nós estamos chegando ao final deste culto. Eu quero agradecer a todos que assistem, em especial, o Steph Samuel, que sempre está mandando, Quero lembrar dele como criança, que tem todo domingo, ele é o primeiro, um dos primeiros a entrar lá na sala de bate-papo, deixar a sua mensagem. Ele sempre está mandando mensagem que ele não vê a hora de começar o culto para ele assistir, para ele estar presente, para ele estar acompanhando a cada um, a mim e principalmente a palavra do Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada criança, de cada família, possa restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado dentro do seu lar. Nós vamos orar encerrando o nosso culto nesta hora. Pai, te louvamos porque o Senhor é conosco. Eu te louvo, meu Pai, porque o Senhor pode mudar tudo aquilo que está quebrado na nossa vida. O Senhor pode fazer novamente. Sabemos que o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. E o Senhor pode fazer novamente, refazer aquilo que está quebrado. Pai querido, ajuda-nos a ter uma vida abundante, a viver essa vida abundante com a nossa família, para que em todo lugar que nós estivermos, a Tua bênção também esteja, seja no lar, seja no trabalho, que nós sejamos portadores de boas novas, a começar do nosso lar. Dá-nos uma semana de vitórias, grandes conquistas, prosperidade, alegrias e livramentos nesta semana. É a nossa oração, o nosso clamor em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. E não se esqueça, queridos, queridas, fique em casa, mas fique com o Senhor. Não fique sozinho. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente.
ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração.